Tchau, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Eu quero convidar agora para estar com a gente o Dr. Gardia. Gente, vocês já conhecem ele, mas eu vou falar um pouquinho da biografia dele para vocês. Ele recebeu o diploma de medicina pela Universidade Federal do Rio, do Rio Grande do Sul, 1980. Residência em neurologia pediátrica na Universidade de Miami, de 82, doutor, foi nesse ano que eu nasci, eu estava lá em Miami, viu? 1982. Fez especialização em epilepsia infantil e neurofisiologia clínica em Boston, no Boston Children's Hospital. Gente, ó, o cara é muito fera. Professor assistente do departamento de neurologia da Universidade de Miami. O currículo dele é tão extenso aqui, gente, que eu vou falar para vocês que eu podia passar a tarde falando, viu? Mas atualmente, doutor, você é cofundador da Eye Contact, Lives Shaped by Autism, membro do conselho Eco Project e cofundador da Te Abraço, Rio Te Ama, Bahia de Todos, os Teas e Te Adoro, e cofundador do ET Contact, Lives Shaped by Autism, e é diretor médico do Tismo Biotech Company, e do aplicativo Theta Therapy. Gente, o negócio, o cara é fera. Doutor, que privilégio termos você aqui. Os próximos 30 minutos são seus, Muito obrigada. Muito obrigado, querida, né, por essa apresentação. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né, dizer do meu prazer e da minha honra de fazer parte do Rafa, né, e dar os parabéns a todos por excelente organização, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos que estão participando, e deixar um abraço aqui para todos os meus colegas que também estão participando. Tá? Eu vou ter que dar uma corrida, pessoal, né, porque eu tenho pouco tempo, então deixa eu ver se eu... Espero que vocês... Vocês estão conseguindo ver meus slides? Alô? Estão conseguindo ver meus slides? Estamos sim, doutor. Pode mandar. Estou vendo. Autismo no Brasil, desafios, mitos e verdades. É o que está aparecendo aqui para a gente. Peço desculpas às pessoas que já ouviram essa palestra, né, porque eu falo ela muito seguido, né, mas com certeza vai ter algumas pessoas aí que vão se beneficiar, né, de uma informação mais geral sobre a situação no Brasil. Né. Então, nós sabemos, né, que o transtorno do espectro do autismo, a partir de 2013, com o DSM-5, houve uma mudança nos critérios diagnósticos, né, nós deixamos de ter a tradicional tríade do autismo, de déficit de comunicação, déficit de interação social e comportamentos repetitivos, interesses restritos, e passamos à ideia de uma díade, ou seja, dois grandes grupos de sintomas base, né, capitais, que são comportamentos repetitivos, interesses restritos e déficits sociais comunicativos. A razão pela qual se juntou déficits sociais com déficit na comunicação é de que, pelos critérios, havia uma certa repetição de alguns critérios que se aplicavam ao déficit de interação social e ao déficit de comunicação. Então, para que isso não tivesse peso maior em relação aos comportamentos repetitivos, estereotipados, se resolveu, então, se reorganizar o transtorno do espectro do autismo, já com esse nome oficialmente considerado, né, numa díade. E surgiu um novo diagnóstico, que é o transtorno sociocomunicativo. Né. Na realidade, né, pessoal, quando nós falamos de autismo, nós devemos falar dos autismos, né, porque cada criança, cada pessoa, cada adolescente, cada adulto, dentro do transtorno do espectro do autismo, é único. Né. Ele, ela, tem características muito especiais, muito individuais, claro que sempre dentro dessa base, né, de dificuldades do ponto de vista de interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos, etc. Mas não somente isso, existe uma outra série de distúrbios, de transtornos que estão associados, né, que se vê muito mais comumente dentro do transtorno do espectro do autismo, né, como, né, por exemplo, alterações imunológicas, alterações do tamanho da cabeça, com macrocefalia, cabeças grandes, alterações, transtornos gastrointestinais, como constipação, diarreia, um número enorme de comorbidades neuropsiquiátricas, como ansiedade, agitação, depressão, muitas vezes, mas graças a Deus, numa porcentagem de mais ou menos 1/3, algum grau de
transtorno intelectual, de déficit intelectual, enfim, um número enorme de genes associados ao transtorno do espectro do autismo, etc. Então, nós estamos falando de muitos e muitos e muitos autismos. O que chama muita atenção, né, é o fato de que a prevalência do autismo tem aumentado muito nas últimas décadas. Né? Eu costumo dizer que quando eu terminei minha residência no final dos anos 80, a prevalência de autismo era de 1 para cada 15 mil crianças. Né? No último estudo de prevalência publicado pelo CDC, agora dia 2 de dezembro, avaliando dados de 2018, esses são dados em crianças de 8 anos de idade na escola. Se chegou a uma prevalência nos Estados Unidos de 1 para 44 pessoas, ou seja, de cada 44 crianças com 8 anos de idade que estão no sistema escolar americano, uma está dentro do transtorno do espectro do autismo. Né? Ainda existe essa relação de 4 meninos para cada menina. Né? Um dos achados mais positivos desse último estudo publicado, dessa última publicação, é o fato de que aquele grande diferencial, aquele grande gap que havia entre diagnóstico na população branca e diagnóstico na população negra e latina, esse gap, essa diferença enorme está cada vez diminuindo mais, o que é muito importante, o que quer dizer que existe uma possibilidade de acesso a diagnóstico e tratamento maior em populações menos privilegiadas. Bom, mas tudo isso levou à ideia, né, de que, quem sabe, nós temos uma epidemia de autismo, ou seja, o que será que está acontecendo? Né? Todos nós nos perguntamos isso, o que está acontecendo, como é que eu nunca ouvi falar em autismo e agora tem uma criança para cada 44 nos Estados Unidos? Bom, né, tem algumas possíveis explicações. Né? Uma seria o que a gente chama de falta de atenção diagnóstica, ou seja, sempre houveram essas crianças dentro do espectro, mas elas não eram diagnosticadas, né? Isso é muito pouco provável. Outra é que houve uma substituição diagnóstica, ou seja, nós chamávamos essas pessoas de outros nomes, ou seja, nós dávamos outros diagnósticos, né? Por exemplo, no passado, retardo mental. Né? Alguns estudos na Califórnia sugeriam que isso poderia ter algum impacto, mas estudos mais recentes, também na Califórnia, mostraram que, na realidade, o impacto da substituição diagnóstica é muito pequeno. Então, o que explica a enorme porcentagem de aumento da prevalência do autismo? O que nós chamamos de expansão diagnóstica. Né? Então, a partir do DSM-4, na metade dos anos 90, né, houve uma mudança muito importante do critério diagnóstico do autismo. Né? Até o DSM-4, até a metade dos anos 90, o autismo era definido como ausência de comunicação, ausência de interação social. A partir do DSM-4, ele passou a ser definido como perda na qualidade da interação social comparado com outros da sua idade, perda na qualidade da comunicação comparado com outros da sua idade, mais comportamentos repetitivos e estereotipados comparados com outros da sua idade. Então nós passamos do não tem a tem, mas tem menos qualidade do que outros da sua idade. Isso é o que nós chamamos do tsunami, né? E isso explica a maior porcentagem do aumento da prevalência, não explica todo o aumento da prevalência. Tá? Então, que nós estamos lidando com uma epidemia é um mito. Qual é o impacto econômico do TEA? Nos Estados Unidos, né, o custo anual, incluindo serviços não médicos, serviços médicos, o custo de educação especial, cuidados de saúde em casa e a perda da produtividade que eventualmente essa criança terá quando for adulta, ou de adolescentes ou de adultos, né, isso leva a um impacto econômico por ano de 268 bilhões de dólares. Então, esse é o custo do autismo nos Estados Unidos por ano. E se imagina, os cálculos sugerem que em 2025 o custo anual do transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos será de um pouco mais de $1 trilhão todos os anos. Se nós passarmos isso para a economia mundial, né, e considerarmos que nós temos em torno de 80 milhões de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo no mundo, né, esse custo estimado é de quase $6 trilhões por ano.
Então, vocês vejam o impacto que isso tem, não somente do ponto de vista, né, de saúde, do ponto de vista emocional, de algo que envolve que afeta toda a família, né, todo o nosso círculo, né, mas também no impacto que isso tem como país e como mundo, né, e a importância de nós dedicarmos cada vez mais tempo para estudo e pesquisa desse problema. Então, se nós extrapolarmos para o Brasil, né, não existe nenhum estudo de prevalência com números consideráveis no Brasil, né, mas se nós usarmos a estimativa da Organização Mundial de Saúde, de 1 para cada 160 crianças, nós teríamos em torno de 1,3 milhões de crianças autistas. Se nós usarmos a prevalência mais recente do CDC, 4,8 milhões de autistas no Brasil. O problema, né, pessoal, é que nós não estamos falando somente da pessoa com transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno que afeta a família como um todo. Afeta o pai, a mãe, os avós, os irmãos. Então, não é somente aquela pessoa que está sendo impactada, a família inteira está sendo impactada. E exatamente por isso que em 2015 a Organização Mundial de Saúde declarou o autismo como uma crise de saúde pública global. Nós todos sabemos, né, que o Brasil é um país de contrastes, né? Todos nós, né, falamos português de maneira muito diferente em diferentes lugares do Brasil, temos culturas diferentes, danças, músicas, comidas, né? Isso nos torna esse país fantástico, que é o Brasil, mas, por outro lado, nós também temos contrastes, né, do ponto de vista de cuidado de saúde, de educação. Então, nós vamos desde crianças que ainda hoje em dia estão literalmente enjauladas dentro de casa, né, até centros de pesquisa do autismo que estão fazendo trabalhos simplesmente espetaculares no entendimento do transtorno do espectro do autismo, né. O que faz a grande diferença e que faz com que esses contrastes diminuam cada vez mais no Brasil? O trabalho das organizações de pais, né? E aqui apenas eu estou listando algumas, né? E hoje chamando especial atenção para o Rafa, né? A importância, né, que esses grupos de pais, de famílias, né, trabalhando junto, trazendo os profissionais para a linha de frente, isso é, na história do autismo no mundo, o que teve mais impacto e o que vai fazer com que nós cheguemos a uma situação muito, muito melhor do que nós estamos hoje. Hoje, onde é que nós estamos no Brasil? Isso são coisas que a gente ouve todos os dias no consultório, né? O meu querido colega Tiago, com certeza, ouve isso todos os dias também, né? Nunca ouvi falar em autismo, as pessoas acham que o meu filho é mal educado, ninguém sabe o que ele tem, não sei nem por onde começar o tratamento do meu filho, da minha filha, eu não encontro terapeutas na minha cidade com experiência, não sei quem possa tratá-la, não encontro escolas preparadas para lidar com meu filho, minha filha. Eu fui até o hospital da universidade e ele foi diagnosticado com autismo. Minha próxima consulta será daqui a 3 anos. Isso pode parecer uma piada de humor negro, né, pessoal, mas não é. Essa é uma situação que realmente ocorreu, né? Uma criança foi avaliada num centro de referência, né, e quando perguntou quando eu devo voltar, esse é a nossa próxima consulta, que nós temos horário, é daqui a 3 anos. Quais são os desafios? Os desafios são que nós precisamos reconhecer o transtorno do espectro do autismo como problema de saúde pública, nós precisamos saber quanto nós somos, né? Nós precisamos de um estudo de prevalência. As perguntas que vão ser colocadas, se Deus quiser, no próximo censo, né, não é um estudo de prevalência, eles vão nos dar uma ideia muito superficial dos números, né, e provavelmente uma subrepresentação, uma representação menor em relação ao número real. Nós precisamos de diagnóstico precoce, intervenções precoces, terapias baseadas em evidência, formação de capacitação de profissionais, investigação, pesquisa, muito importante, né, pessoal? Inclusão através de legislação, acesso à saúde, escola e trabalho. Mas qual é o maior problema, qual é o maior desafio de tudo, sem o qual nada desses outros desafios serão resolvidos? Formação e capacitação de profissionais.
porque de nada adianta nós começarmos a diagnosticar, né, crianças e pessoas em transtorno do espectro do autismo se nós não temos capacitais formados e capacitados para o diagnóstico e para o tratamento. Agora, claro que é importante nós diagnosticarmos, porque nós precisamos colocar o transtorno do espectro do autismo como uma crise de saúde pública no Brasil, assim como é no mundo inteiro. Então, todos os transtornos que têm mais de 1% da população envolvidos são considerados crises de saúde pública global. Então, nós sabemos que é um problema de saúde pública prioritário, que existe uma urgência da política pública eficaz na formação e capacitação de profissionais e no aumento e qualificação e integração dos serviços de diagnóstico precoce e tratamento adequado, né? O grande problema disso tudo, pessoal, é que isso já seria uma tarefa hercúlea se fosse cada um desses problemas fosse ser atacado por vez, mas o problema é que nós necessitamos fazer tudo isso ao mesmo tempo. Nós não podemos mais perder mais 1, 2, 3 décadas, né, para poder oferecer diagnóstico, orientação, cuidado, tratamento, suporte para esses indivíduos e essas famílias. E para esperar até os 3 anos de idade, e para esperar até os 3 anos de idade, e para esperar até os 3 anos de idade, e para esperar até os 3 anos de idade, e para esperar até os 3 anos de idade, já passaram pelo menos por uma dessas situações, se não pelas 3. Mas a gente sabe, né, doutor, que cada criança se desenvolve ao seu tempo, não é? Não, não é. Né? Essa história de que cada um é cada qual e cada um se desenvolve ao seu tempo, né, isso quer dizer, né, isso não implica que não existem limites do que nós chamamos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento apropriado para a idade, né? Então, essa ideia de que eu vou esperar até 3, 4, 5, 6 anos para que uma criança comece a falar ou comece a interagir, porque cada um é cada qual, é absolutamente absurda, né? E vai diretamente, né, contrário a todos os dados que nós temos de ciência hoje em dia. Bom, para terminar, né, o doutor internet, mas eu li na internet que, né, mas eu li, isso nós vamos falar mais um pouco, né? Então, existem parâmetros práticos claros de indicação absoluta para referir imediatamente uma criança para uma avaliação por especialista. Ausência do balbuceio aos 12 meses, ausência de gestos aos 12 meses, como apontar, abanar, ausência das primeiras palavras aos 16 meses, ausência de combinações de 2 palavras espontâneas aos 2 anos de idade, e qualquer perda ou regressão de linguagem ou habilidades sociais em qualquer idade. Então, isso são indicações absolutas para se referir a essa criança para avaliação por especialista. Então, as intervenções devem ser iniciadas o mais cedo possível, né? Hoje em dia a gente sabe que pode se diagnosticar a transtorno do espectro do autismo com bastante segurança aos 18 meses de idade, com boa segurança aos 16 meses de idade, e alguns estudos estão nos levando mais próximos dos 12 meses de idade, né? Então, o problema é que nós temos que reconhecer os sinais precocemente para que nós possamos agir. O Brasil é um país pobre, né, como a enorme maioria dos países do mundo, e por isso nós precisamos ter prioridades. E prioridades requerem que a gente separe os mitos das verdades, porque senão nós vamos perder muito tempo, muitos recursos, fazendo coisas que não vão funcionar, que sabidamente não vão funcionar, né? Então, por exemplo, né, até hoje a gente ouve falar que vacinas causam autismo, né? Isso teve um efeito ainda maior agora, né, durante a pandemia, né, com toda essa ideia contrária à vacinação. Então, para acabar com essa história, se Deus quiser definitivamente, né, esse é um estudo que foi publicado em 2019, em que todas as crianças que nasceram entre 1º de janeiro de 99 e 31 de dezembro de 2010, todas as crianças da Dinamarca, nesse período de 10 anos, foram avaliadas, um total de quase 700 mil crianças, e foram
comparadas às crianças que têm o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, entre aquelas que receberam imunização e as que não foram vacinadas. E não houve absolutamente nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Ou seja, né, quanto mais a gente pode fazer do que avaliar a população inteira de crianças num período de 10 anos num país, né, para determinarmos se vacina causa ou não causa autismo. Então, isso é um mito. Né? Cura do autismo, né? O autismo tem cura, né? Eu ouvi falar que a ozonioterapia, quelação, oxigênio hiperbárico, né? Quem sabe o MMS, né, aí no Brasil, mas as dietas, ouvi falar que podem curar, né? Tudo isso, pessoal, são mitos, né? Então nós temos que ter muito cuidado e desconfiar, né, de promessas de cura, de pouco ou nenhum treinamento necessário, de terapias que não são individualizadas e aquelas cuja eficácia são documentadas por testemunhos, ao invés de estudos cientificamente bem feitos. Sempre houveram curas para o transtorno do espectro do autismo, eu apenas listei algumas das mais famosas, vamos dizer assim, né? Tudo isso é um mito. Né? Existe um grande leque de opções terapêuticas, não é, doutor? Né? Que vão desde terapias, fonoterapia, terapia comportamental, terapia ocupacional, homeopatia, medicamentos, canabinoides, etc, etc, etc. Né? A família, obviamente, fica muito vulnerável, muito insegura, frequentemente as mães se sentem culpadas e, muitas vezes, perdidas. Né? Então, por isso é que é importante nós separarmos o que é mito da verdade, porque a ideia de que mal faz estar aberto a todas as possibilidades e tentar de tudo um pouco, né, o problema é que isso faz muito mal. Por quê? Porque isso pode levar a perda de tempo, perda de esforço, perda de recursos, perda de oportunidades e, talvez mais importantemente, perda da motivação daquela família. Então, isso é de fundamental importância. Né? Então, que mal faz tentar de tudo um pouco é um mito, né? Faz muito mal. Então, o que nós devemos tentar? Nós temos que usar a ciência. E por que nós usamos a ciência? Nós usamos a ciência porque a ciência funciona. Né? Esse é um slide do meu querido amigo Lucelmo, né, que eu peguei emprestado, exatamente porque eu achei muito indicado para essa situação. Existem, né, vários grupos nos Estados Unidos dedicados a avaliar todos os tipos de terapia para pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo. Esses são dois estudos que foram publicados, um com revisão de literatura de 1957 a 2007 e outro de 2007 a 2012. Né? Nesse último estudo, que foi publicado em 2015, se identificaram 14 intervenções estabelecidas como eficazes, 3 que eram consideradas como emergentes. Né? E uma série de outras, né? 3 que eram consideradas emergentes antes de 2015 e que passaram a ser estabelecidas, 18 tratamentos considerados emergentes e 13 não estabelecidos, que são aqueles para os quais não existe evidência clara de eficácia. Isso não quer dizer que eles não funcionam, né, pessoal? Isso quer dizer que não existe evidência clara de eficácia. Mas, por outro lado, também não se pode descartar que esses tratamentos possam ser ineficazes ou até danosos. Né? Então eu queria chamar a atenção de vocês, esse é o estudo mais recente que foi feito, né, publicado em 2020, né, pela National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice, né, que lista 28 tipos de intervenções que são cientificamente comprovadas. E eu gostaria de chamar a atenção de algumas, por exemplo, como musicoterapia, que até 2020 não era considerada como cientificamente comprovada, né, integração social de AIRES, né, do trabalho das nossas terapeutas ocupacionais, treinos de habilidade social, muito importante, mas eu queria chamar atenção especial para a intervenção implementada pelos pais, que agora é um tipo de intervenção cientificamente comprovada como eficaz, né, e que é de particular importância numa situação que nós estamos ainda vivendo de pandemia, em que é muito difícil nós termos contato, né, ou conseguirmos que terapeutas venham à nossa casa ou levar os nossos filhos, as nossas filhas até clínicas ou centros para terapia. Tá. Esse é o último estudo que foi feito, que foi publicado agora em janeiro de 2021, em que foram avaliados mais ou menos 60 mil artigos de língua inglesa que falavam sobre tratamento de autismo,
Desses 60 mil estudos, mais ou menos, um pouco mais de 1.000 foram considerados como cientificamente bem feitos para serem estudados, né? Então, de 60 mil se tiraram 1.000, né? E nós queremos contrastar isso, né, com uma situação da resposta técnica da NatJus, que aconteceu alguns anos atrás, né, que decidiu que o método ABA, né, não tem evidência científica de eficácia, né. Após análise da literatura consultada, a literatura consultada nessa resposta técnica se consistiu de 5 artigos, para chegar à conclusão que a ABA, que certamente funciona, né, e é usada em todo o mundo, que ela não tem evidência científica, né? Então nós estamos comparando um estudo em que foram revisados 60 mil artigos e mais ainda, né, extremamente avaliados 1.000 artigos demonstrando a eficácia desse tratamento e outros, versus uma referência bibliográfica de 5. Né? As operadoras de saúde devem arcar com os custos de terapias especiais. Bom, para começo de conversa, pessoal, não existe terapia especial para o TEA. O que existem são as terapias que são absolutamente necessárias e cientificamente reconhecidas como eficazes no mundo inteiro, né? E esses tratamentos são cobertos em vários países do mundo por operadoras de saúde. Por que isso seria diferente no Brasil? Né? Então, a importância do envolvimento familiar, né, de nós termos a família como participantes ativos na educação e no tratamento do autista, isso é fundamental, né? O time, né, no qual a família é a parte mais importante, mais fundamental. Ainda nós lidamos com quebra-cabeça, com muitas peças a serem montadas no mundo, e particularmente no Brasil. Né, eu sugiro que talvez nós devêssemos pensar autismo e planejar saúde e educação como uma unidade, né, em termos do plano individualizado de intervenções. Né? Existem alguns estudos que estão sendo feitos nessa área na Inglaterra. E eu queria novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que estou sempre à disposição e aberto a qualquer pergunta, a qualquer debate. Vai ser um prazer agradecer novamente ao Rafa por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu já ia mudar para o inglês aqui, doutor, já esperando a nossa próxima convidada, meu cérebro já deu um switch. Muito obrigada, doutor Gadia. Que privilégio te ouvir. A gente tem que ficar horas, precisamos fazer muito mais disso, que esse tempinho só não é suficiente. Você tem muito conhecimento que a gente precisa absorver. E depois, doutor, você precisa me contar da história, gente. Eu descobri que ele já veio aqui na minha cidade, Saskatoon, Saskatchewan, no Canadá. Gente, isso aqui não é qualquer pessoa que vem aqui. O doutor Gadia esteve aqui. Quero ouvir essa história ainda, viu? E agora eu vou convidar para